Olá pessoal, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando a nossa aula de número 29 do curso Escola de Direito Eleitoral. E qual é o tema de hoje? Vamos tratar sobre um tema super tranquilo, mas importante, que são as fontes vedadas em campanha. Ou seja, recursos que não poderão compor aí a campanha eleitoral dos candidatos e dos partidos políticos. Todo o conteúdo de hoje foi extraído de uma resolução, a resolução 23.607 de 2019, que trata sobre arrecadação e gastos na campanha eleitoral. Ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje, aula de número 29, tratando já de cara o que é vedado ao partido político e também aos candidatos receberem de forma direta ou de forma indireta. Então é importante mencionar isso, né? A vedação abrange tanto o recebimento de forma direta quanto de forma indireta, seja doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie. Então, quais são o que não pode receber aí de recursos procedentes de quais fontes? Então vamos observar aqui, primeiro, pessoas jurídicas. Aqui é tranquilo, né? A gente sabe que houve um julgamento de uma ADI, a ADI 4.650, onde o STF definiu, declarando inconstitucional as doações de pessoas jurídicas. Então, doação de pessoa jurídica é totalmente inconstitucional. Inclusive, a gente pode perceber também que se foram recursos antes da vedação, recursos que os partidos políticos, por exemplo, receberam de pessoas jurídicas antes da vedação, eles não poderão ser destinados. Ok? Então nós temos uma vedação aqui absoluta de pessoas jurídicas, de empresas compondo aí a campanha dos candidatos, a campanha dos partidos políticos. Então doações de pessoas jurídicas não pode. Tá certo? Próximo recurso, temos aqui de origem estrangeira. E aqui eu faço uma observação porque é relevante para o nosso estudo. Olha só. A configuração da fonte vedada não depende da nacionalidade do doador. Então, não estou aqui observando a pessoa, mas estou observando a procedência dos recursos doados. Então, o que eu observo não é a nacionalidade do doador. O que eu observo aqui é a procedência do recurso, de onde esse recurso vem. Não me interessa se ele é sueco, se ele é cubano, se ele é australiano. Não estou querendo saber da nacionalidade do doador. O meu foco aqui é a procedência dos recursos doados. Ok? Importante isso. Então, a configuração da fonte vedada não depende da nacionalidade do doador, mas sim da procedência dos recursos. Próxima vedação, olha só. Pessoa física permissionária de serviço público. Prestem atenção aqui. Não alcança a aplicação de recursos próprios do candidato em sua campanha, porque nós sabemos que os candidatos eles poderão utilizar recursos próprios de campanha até 10% do limite previsto para o cargo ao qual ele vai concorrer. A vedação aqui é de recurso, recebimento de recurso procedente de uma pessoa física permissionária de serviço público. Por exemplo, o exemplo mais tradicional são os taxistas. Então veja que eu não posso receber recurso procedente de uma pessoa física, de um taxista, uma vez que ele está exercendo ali um serviço, permissionário, ele é permissionário de um serviço público, que no caso aqui é de transporte.
ok? Então nós temos aqui as grandes vedações: pessoas jurídicas, recursos de origem estrangeira e de pessoas físicas permissionárias de serviços públicos. Entendido? Pois bem, além disso, o que nós precisamos entender aqui que é relevante? Olha só, o recurso recebido, seja por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas, deve ser imediatamente devolvido ao doador e, olha, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira. Então, se houve, por exemplo, a gente volta aqui, vamos imaginar que houve o recebimento de um recurso de origem estrangeira, né, sempre observando aqui a procedência que nós temos que ver é dos recursos doados. Qual é a solução para este caso? Nós temos que devolver imediatamente ao doador. Em nenhum caso é permitida a utilização ou ainda a aplicação desse recurso. Tá bom? Devolve-se imediatamente ao doador. Muito bem. Aí você me questiona o seguinte, professor, mas se, por exemplo, for impossível devolver os recursos ao doador, qual é a solução para este caso? Então, o que nós fazemos na impossibilidade de devolução de recursos ao doador? A Resolução 23.607 diz o seguinte: na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional por meio de uma Guia de Recolhimento da União, GRU. Então veja, qual que é o caso aqui? Impossível devolver os recursos